Lá, 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 lá. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Pessoal, esse é o tema. Eu me apaixonei pela pessoa errada, certo? Essa pessoa errada, ela é um narcisista. Isso, o tema deste programa, neste dia, neste momento, é exatamente esse. Como que você se apaixona por uma pessoa errada, um narcisista? Como identificar isso? Como sair disso? Como esse cara, de repente, escolhe ser narcisista? Escolhe um tipo de comportamento desse para poder tirar da sua parceira ou do seu parceiro toda a energia psíquica desse ser humano. Como que isso se dá? Como que uma pessoa escolhe viver numa situação como essa e como o outro escolhe ter um comportamento como esse? Eu não sei se eu tenho a explicação, eu não sei se dá para explicar, porque na psicanálise uma coisa é certa, não é matemática, não é causa e efeito. Ah, eu fui tratado mal, eu vou tratar mal. Não é. Ah, eu sofri muito quando era criança, eu também vou fazer sofrer quando eu for adulto. Também não funciona assim. Isso aí é um sintoma. Isso aí é uma compulsão, uma repetição. Isso aí pode ser tratado numa análise bem profunda. Só um minutinho, tomar uma água. Então a questão é essa. A gente aqui hoje vai escutar bastante sobre o Freud, né, o pensamento dele sobre isso. Eu vou trazer também um curso que eu participei na Casa do Saber, que é a noção de perversão narcísica, na visão do Freud e do Winnicott. Foi um curso feito pela professora Patrícia Serfati, na Casa do Saber, no curso Mais Psicanálise. E o texto do Freud é do volume 14, de 1914 a 1916, que é onde ele fala sobre movimento psicanalítico, metapsicologia, e tem um texto lá específico sobre o narcisismo, uma introdução, que é de 1914. Ok, beleza. Então, para a gente introduzir esse programa de hoje, vamos trazer aqui o Freud, nesse texto dele, Narcisismo, uma introdução, né? Ou uma introdução sobre o narcisismo. Então, ele vai falar o seguinte: crianças de tenra idade, nas crianças em crescimento, o que primeiro notamos foi que elas derivam, emanam, provêm seus objetos sexuais de suas experiências de satisfação. As primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em relação com funções vitais que servem à finalidade de autopreservação. Os instintos sexuais, de início, ligados à satisfação dos instintos do ego, somente depois é que eles se tornam independentes destes, e mesmo então encontramos uma indicação dessa vinculação original no fato de que os primeiros objetos sexuais de uma criança são as pessoas que se preocupam com sua alimentação, com seu cuidado, com a sua proteção. Ou seja, sua mãe ou quem quer que a substitua, inclusive na vida adulta. Caso essa pessoa não amadureça para a vida, para as relações e para os objetos que ela vai escolher para conviver, né? Então, os primeiros anos da vida de um ser humano, de uma criança, ele é fundamental para essa constituição mental, segundo o Winnicott. Então, na psicanálise, esse objeto sexual, ele é o alvo da pulsão sexual e não se limita aos órgãos genitais. Ele vai abranger partes do corpo, objetos externos, ou até a própria pessoa.
Os pais que têm essa característica narcisista, eles não se interessam pelos filhos. Eles só se interessam por eles mesmos. Bom, ele é narcisista, né? Então ele não vai ter esse apego ao filho. Muito pelo contrário. Né? A criança, na tenra-idade, ela precisa do cuidado da mamãe, do colinho, daquele olhar da mãe para ela, do cheiro da mãe, do cabelo da mãe, passando inclusive no braço, no rostinho, a voz da mãe. E a função do pai, independente de quem seja, pode ser duas mulheres, dois homens, não importa, um homem ou uma mulher, não importa. A função desse pai, né, ela é importante, porque a mãe precisa disso. Ela vai, nessa maternidade, se envolvendo cada vez mais com a criança. E ela, com isso, vai deixando de ser ela mesma, né? Vai perdendo seu próprio eu, deixando de existir. A mãe necessita do pai, da presença do pai, da função do pai, independente de ser o pai masculino, a função do pai exercida por qualquer outra pessoa, não importa. E aí, essa relação mãe e filho, ela se torna quase um estado de psicose. E ela precisa que o pai entre nisso para que ela possa sair dessa relação. A questão do trauma, né, que essas crianças vão vivendo na sua vida, ela traz consequências também. Esse trauma, que foi mal vivido no primeiro momento que ele aconteceu, como por exemplo, né, a criança chega e fala assim: o pai, o tio da perua falou que eu sou bonita, que meu cabelo é bonito, que eu sou uma moça muito bonita. Né? E essa garota tem 7 anos de idade, tem 8 anos, né? Então ela não entende aquilo de uma maneira que uma pessoa mais adulta poderia entender. Né? Para ela é quase que uma sedução e ela se sente desconfortável com aquela situação. Ela sofre um bullying na escola, também fala para o pai a mesma coisa e tal. Né? E os pais pegam e falam assim: ah, não liga para isso, é besteira. Imagina, o tio é gente boa demais, ele nem. Para, menina, deixa de ser boba. Que isso? Ah, as pessoas. Ah, é assim mesmo, na escola é assim mesmo. Eu também passava por isso na escola, o pessoal mexia. Né? Imagina, então, isso a gente chama de desmentido. O Firenze, que é um psicanalista também, da mesma época do Freud e tal, que depois seguiu seu próprio caminho, ele vai falar bastante sobre isso, né, o desmentido, sobre o trauma, né? Então, esse trauma que a criança sofre na infância, ele tem um desdobramento tremendo na vida dela se ela não tratar na fase adulta. Porque ele acontece ali na infância ele não tem, a criança não tem argumento, principalmente se o pai e a mãe não colaborar com isso, né? Ela não tem subjetividade, não tem conteúdo suficiente para elaborar aquilo que aconteceu, né? Para responder à altura, sei lá, para ter um outro tipo de comportamento que um adulto teria numa situação dessa de bullying ou de alguém fazer um elogio fora de contexto, né? Esse arzinho que essa fumaça, ó, que está passando aqui, cara, é para eu poder, quem está assistindo o vídeo, né? Que é para poder dar uma purificada no ar, uma umedecida no ar, porque o ar está seco, hein? Está seco, seco, seco. As mudanças climáticas de fato existem e estão acontecendo aí para que todos possam sentir na pele o quanto o cuidado com a natureza é necessário. Bem, então voltando para esse trauma, né? Por exemplo, né? Eu não era criança, mas eu já era um jovem de uns 20 e poucos anos, 24, 25 anos,
Eu trabalhava já com essa área de meio ambiente e o meu digníssimo pai falou assim: ah, já, você acha que isso vai dar certo no Brasil, rapaz? Para com isso, negócio de reciclagem. Nunca vai dar certo aqui. Depois eu me tornei um gestor ambiental, dei aula em universidade, pós-graduação sobre gerenciamento de resíduos sólidos, criei, ajudei a formar a cooperativa de catadores e assim por diante, né? Então, ou seja, nem sempre aquilo que os pais falam é para fortalecer os filhos nos seus sonhos, nos seus objetivos. Por quê, né? Então isso gera um trauma, A criança vai ficando se sentindo enfraquecida, falando, será que vai dar certo? Aí acaba trabalhando em coisa que não quer, ou se trabalha em coisas que quer, não investe tanto, né? Se sente pior do que os outros colegas que estão lá. Então, todos esses traumas vividos na infância, eles vão ter consequência na vida adulta, desde que você não se esforce para poder tratar isso, né? Então, todo o excesso que é feito na infância, tanto uma mãe muito cuidadora como uma mãe ou um pai, mãe, pai, né? Tanto muito cuidador em excesso como, né, pode ser intrusivo, invasivo e tal, como aqueles que também deixam o filho no vazio, né, que não liga, que é indiferente com o filho, com o que ele sente, com o que ele passou na escola, com o que ele está passando. Caramba, eu vou espirrar, hein? E aí... Saúde. Olha que da hora fazer um programa espirrando, nunca fiz isso. Então, bom, aproveito para falar que essa luminária aqui é da Floral Atelier. Olha que coisa mais linda, cheia de graça. Tá? Olha isso. É um material é um gesso, um cimento branco, uma coisa assim, onde é produzido toda essa coloração aqui pela própria pessoa, pela própria artista. Aqui também nós temos esse arranjo, né, feito aqui pela Floral Atelier. Esse aqui não, esse aqui é planta natural, né, que você tá vendo. Mas é isso aí, Floral Atelier, underline, lá no Instagram. É só chegar, procurar e adquirir o seu. Então, toda essa fase, nessa vivência da criança ali com os pais na sua tenra idade, ela causa um determinado destino para isso. As crianças vão ter que escolher uma maneira de sobreviver a isso que ela não conseguiu naquele momento dar uma resposta, suportar. Ela vai buscar outros caminhos para fazer com que aquilo possa ser elaborado, ela vai esquecer aquilo, né? Durante um tempo, depois isso de fato retorna na vida adulta, né? É inevitável. E então é isso, o trauma ele não some, ele fica trazendo consequências, sintomas neuróticos, né? Trazendo consequências, repetições, compulsões, ato falho, sonhos, lapsos de memória, né? Ele vai se manifestando por meio do inconsciente, que é uma coisa que ficou lá e que não foi bem resolvida. Por exemplo, né, os cuidadores que deixam o filho nesse lugar de insuficiência e vai comparar com ela na sua própria juventude, né? Vai falar, mas quando eu era mais jovem eu tinha nota melhor que a sua, eu era bonita, os meninos me desejavam, eu jogava futebol bem, eu era escolhido, sempre o primeiro a ser escolhido. Isso também gera um trauma nessas crianças. Investir nos filhos não é investir só em boa roupa, boa escola, bons brinquedos, né? Que no fundo, isso
gera muito mais um investimento em si próprio do que nos filhos, né? Isso você mostra para as pessoas de fora o quanto você é um pai que está ali dando coisas para os filhos, né? Todo mundo comenta para nós como, pô, seu pai é muito gente boa, cara. Olha, te deu uma bicicleta novinha, uma chuteira nova, uma bola de capotão. Você não sabe o que é capotão, procura na internet. Bola de capotão era usado, era usado antigamente para essas bolas atuais, né? Porque antigamente tinha a bola dente de leite, que era de plástico, que você chutava ela saia fazendo zigue-zague. Que nós estouramos muitas bolas dessa dente de leite na nossa infância, jogando futebol na rua lá em Pirituba. Eu e os meus grandes amigos, que inclusive são amigos meus até hoje, amigos de 50 anos, 40, 50 anos de amizade. Então, o que falta, né, dos pais é investir, mas investir cuidado, atenção, carinho, proteção para esses filhos, para que eles se sintam fortes, para que o narcisismo deles nesse momento esteja fortalecido a ponto dessa criança falar: eu sou amada, opa, tô seguro de mim. Pera aí, mexeu na minha mochila? Pô, mexeu na minha mochila por quê, cara? Não sei o que e tal. Talvez isso até ajude na hora de, né, de um desdobramento como esse, a criança vai se sentir um pouco mais poderosa, e não é, né? Mas ela se sente, porque os pais estão cacifando esse ser humaninho. Ela precisa ser amada como ela é, como ela tá. Ela pode ser diferente desses pais, mas ela tem que ser amada. A criança às vezes tem medo de chegar pro pai, pra mãe perguntar, né? Medo de discordar deles, né? Porque, pô, eles colocam na conta desse filho aí um peso, né? O peso de uma gratidão eterna. Não pode discordar da mãe, não pode do pai, né? Tem que ser grato eternamente, mesmo se eu tiver errado. É quase que um fardo, né, que se coloca sobre as pessoas, de que elas são responsáveis pela satisfação desses pais a vida toda. Por isso que chega um momento na análise onde alguns psicanalistas, né, vão falar assim: mata esses pais da infância, cara, porque não existe mais. Ou deixa eles morrerem, né? Precisa matar, isso não é literal, obviamente, né? Não vai matar os seus pais. Até porque alguns já até morreram e continuam fazendo estrago, mesmo morto, né? Continua botando medo, né? Seja de uma forma ou de outra. Aí você pergunta: mas seu pai, sua mãe tá morta, né? Seu pai tá morto. Tá, mas é como se eu tivesse que fazer isso porque, nossa, o que que ele pensaria, né? Como que ele olharia para esse tipo de coisa que eu fiz? A pessoa não assume a própria vida porque ela tem medo de ser ela mesma para deixar de ser aquilo que os pais gostariam que ela fosse. Então, essa relação narcisista entre pai e filho, o pai cobra do filho aquilo que ele deixou de ser, de fazer, o sonho dele, os desejos dele. Por que ou por quem eles abriram mão desse desejo? Talvez pelos próprios pais deles, né? A criança, filha da mãe narcisista, ela tem medo de perder aquilo que ela de fato não tem, né? Ela tem medo de sair daquele lugar onde a mãe, o pai colocou ela. Até porque, né, o medo dela é assim: se eles me colocarem, eles também podem me tirar. Então ele tem que ficar na minha. Então, se essa criança às vezes faz algo, né, que desagrada ali o pai ou a mãe, ela leva um gelo, os pais dão um gelo nela, né? Bota na geladeira, faz cara feia, desaprova, dá uma lição nessa criança. E tem muitos pais, né, que vão justificar essa conduta, né, narcisista, indiferente com os filhos, dizendo que os pais deles também foram ausentes, que também sofreram muito na infância, né, e todo o processo que ele está ali reproduzindo, né,
como se aquilo fosse uma matemática. Eu passei por isso, eu vou passar para frente também. E vocês também passam para os seus filhos, né? Para a gente reproduzir essa neurose maluca a vida toda para todo mundo, né? Esse rancor, esse ódio, essa frustração, esse trauma mal elaborado, mal resolvido, mal ressignificado, né? É como se fosse uma transmissão de ódio, rancor e culpa, né, para a vida toda, para toda a família. Né? Nossa família ela está sobre essa maldição, né? Tá? Porque ninguém teve coragem de entrar numa sala de um analista, do psicanalista, de um terapeuta para botar as coisas para fora e falar assim, vou ter coragem de parar dessa parada, porque até quando, né? Então isso não é um destino, né? As pessoas podem criar aí botar um fim nessa história. Então, esses pais narcisistas, né, eles mostram esse cuidado e essas compensações materiais, que é uma forma de manter essa boa imagem externa, né? Aí, bom, por enquanto a gente está aqui falando da criança, da educação e tal, né? Até chegar lá na frente onde a gente quer chegar, né? Mas por que um é e o outro aceita ser? E aí o Freud vai dizer o seguinte: não concluímos, contudo, que os seres humanos se acham divididos em dois grupos acentuadamente diferenciados, conforme a escolha objetal, ou do tipo narcisista ou do tipo anaclítico ou de ligação com a mãe, com o pai e tal. Presumimos que ambos os tipos de escolha objetal estão abertos a cada indivíduo, não é definido pela forma de tratamento. Cada um vai escolher o caminho a seguir. Ele pode mostrar preferência por um ou por outro. Então ele diz o seguinte, né, que um ser humano ele tem originalmente dois objetos sexuais, ele próprio e a mulher que cuida dele. E ao fazê-lo, a escolha, né, estamos postulando a existência de um narcisismo primário em todos. Né? Se ele escolhe ele próprio, ele está com base no narcisismo primário, né, fazendo uma escolha com base nisso. Né? E se ele escolhe a mãe, é a mesma coisa, porque foi a pessoa que me cuidou, que me tal, não sei o que lá. Então eu quero pessoas que continuem fazendo isso. Aí tal, né? O qual em alguns casos pode manifestar-se de forma dominante em sua escolha objetal, né? Mesmo na vida adulta. O cara continua, ou a menina continua fazendo esse tipo de escolha, né? Ainda com base no seu narcisismo primário, que é aquele momento da educação, onde o pai cuida, a mãe cuida da comida, da carinho, da atenção, da roupa, da banho, da tudo, né? Tapinha, não pode mais. Aí vamos lá. Tá. Aí o Freud vai dizer aqui também que o encanto de uma criança reside em grande medida em seu narcisismo, seu autocontentamento e inacessibilidade. Aí ele fala que, inclusive, né, alguns animais também têm esse tipo de encanto, que parece não se preocupar com a gente, com outras pessoas. O gato é um exemplo, né? Aí ele vai falar também dos grandes criminosos, dos humoristas, né? Que ele consegue atrair o interesse da gente pela coerência narcisista com que eles conseguem afastar do ego qualquer coisa que o diminua. Não adianta você falar, você é um grande criminoso, isso não afeta ele, muito pelo contrário. O que você vai falar do humorista? Ele acaba fazendo uma piada sobre você mesmo, né? Faz até sobre ele, dependendo. Tem um caso recente aí de um humorista que fez várias aberrações, né? E não, continua com aquela cara de que tá tudo certo. O gato é assim, né? O gato, não vamos comparar com algumas pessoas.
Mas ele, você chama ele sai para outro lugar, com a cabeça empinada, andando, né? Parece um modelo andando. Você chama, ele não vem, ele só vai quando quer, ele só faz o que quer, ele escolhe o dono, ele escolhe a hora que ele quer deitar do seu lado. Então o gato tem uma personalidade forte, né? Então, e aí é como se a gente invejasse essas pessoas, né, por manter esse bem-aventurado estado de espírito. É uma posição libidinal, né, uma posição de poder pessoal que é inatacável e que a gente já abandonou, né, porque isso se constrói ali na primeira infância, no seu narcisismo, o seu narcisismo da primeira infância. Então, o Freud vai falar aqui sobre alguns caminhos que levam à escolha desse objeto, né? Uma pessoa pode amar em conformidade com o tipo narcisista, ela vai amar o que ela própria é, o que ela própria foi, o que ela própria gostaria de ser, alguém que foi uma vez parte dela mesma. E também, né, a escolha do objeto pode se dar em conformidade com o tipo anaclítico ou de ligação, a mulher que alimenta ou o homem que a protege, o pai e a mãe. E a sucessão de substitutos que tomam o seu lugar, né, outras pessoas que vão acabar substituindo-os. E aí, o Freud vai falar nesse texto dele o seguinte, né, que a pesquisa da psicanálise ela vai revelar um segundo tipo, que não estava preparado nesse momento para encontrar. É uma pessoa cujo desenvolvimento libidinal sofreu alguma perturbação. Opa, então esse desenvolvimento libidinal está ligado ali à infância e que houve alguns traumas que fez com que esse ser sofresse algumas perturbações. E aí surgem os pervertidos, né? Que em sua escolha futura desses objetos amorosos, eles adotaram como modelo não a mãe, mas eles próprios. E eles procuram inequivocamente a si mesmos como um objeto amoroso. E exibe um tipo de escolha objetal que deve ser denominado narcisista. São os pervertidos narcisistas. Então, essas pessoas, né, com esse tipo de comportamento perverso narcisistas, eles sofreram abuso na infância. Eles sofreram violência, eles sofreram maus tratos, eles sofreram moralmente, psicologicamente, foram abalados durante esse período. E não tiveram ajuda e nem apoio de ninguém. Eles foram pessoas que sofreram o desmentido. Pai, mãe, olha, aconteceu isso comigo. Ah, deixa isso para lá, isso aí não é nada. Não, mas é sim. A criança ficou muito ofendida, muito atacada por aquilo, e você desqualifica o sentimento dela. Você é o cuidador, a criança chega e fala, cara, fizeram tal coisa comigo. Ah, não liga, isso é besteira. Você está gerando um problema, um trauma, um desmentido no teu filho, e que isso certamente terá um desdobramento. Então, esse trauma que essa criança pode ter vivido há anos, né, no ambiente familiar, de violência, faz ela normalizar essa situação. Ela não tinha o conteúdo para compreender o que estava acontecendo, né? Ali tem cuidador violento, violento não por demonstrar um tipo de violência física, mas pelo desinteresse de investir tempo e atenção e cuidado nesses filhos. É uma indiferença terrível para essas crianças. Isso causa mais trauma e problema do que dar um tapinha na bunda. Então, só quando você amadurece, né, que você vai buscar uma compreensão para tudo isso, às vezes dá certo, às vezes não dá.
Às vezes a pessoa pula fora. Então, os vizinhos, né, as pessoas não sabem o que está acontecendo lá dentro, que tem essa indiferença. Porque eles olham e falam, mas tem bicicleta chegando, bola, berço, guarda-chuva, bonecas, Baby Barnes. Tá chegando um monte de coisa. Como é que esses pais são ruins? Imagina. Eles se apresentam como essas boas pessoas. Quem vai falar mal, cara? Quem vai falar mal do papai e da mamãe que dá tudo material, né? E aí, esse camarada na vida adulta, que acaba escolhendo esse caminho do perverso narcisista, ele é um cara que tem um caráter precário, deficitário. Ele apresenta uma falência narcísica da infância, porque ele não esse narcisismo da primeira infância não foi construído, foi abalado. É por isso que esse adulto perverso narcisista, ele tem uma baixa autoestima. Ele é um camarada que vai precisar de alguém do lado dele para servir a ele como ele é um hospedeiro, certo? Então ele suga a energia dessa outra pessoa. Ele é um vampiro. Esse cara perverso, narcisista, na forma dele se relacionar, ele é sedutor, ele não é explosivo na comunicação dele, ele é tranquilo na fala, ele é prestativo, agradável, disponível, ali para ajudar a qualquer momento. É um cara que é, pô, vamos embora, tô dentro, mesmo se, né, principalmente, mesmo não, principalmente quando toda essa voluntariedade dele, ou esse ato voluntarioso, né, se é que é assim que se fala, vai gerar alguma exibição, né? Ele se dá bem com todo mundo. Ele é um cara que ele tem algumas questões aí, ele vai sempre estar na defensiva, ele tem esse caráter dele que é deficitário, né, precário. Ele apresenta essa falha narcísica que foi gerada na infância por conta de todos esses problemas que ele teve na infância. Ele tem uma baixa autoestima. Então é uma figura problemática. Ela precisa de uma pessoa que está também quebrada para ele poder sugar, para nutrir o seu narcisismo. Aí quando essa figura que está com ele fala, pô, não tá legal, está muito agressivo, abusivo, intrusivo comigo, eu quero terminar, eu quero ir embora. Ou quando essa pessoa é expulsa por ele também, né? Ele logo busca outro objeto sexual para colocar no lugar, para substituir, para sugar do mesmo jeito, nas mesmas proporções psíquicas, também para ser sugado, subjugado, vampirizado. Ele vai negar sempre a existência da outra pessoa como sujeito. Ele submete ela pela força, por ameaças, por habilidade, ele domina, ele sujeita essa pessoa. Ele sujeita o psiquismo do parceiro. E aí, né, a pergunta, mas por que a pessoa não sai? Porque ela está ligada a tudo isso. Quando ela entrou, não foi isso que apresentaram para ela. Apresentaram o melhor ser humano do mundo, o cara que ia fazer ela ser feliz, a tampa da panela, a metade da laranja, o homem perfeito. Então ela fica ali no estado de alerta, né? Ela evita falar com ele sobre qualquer assunto que possa irritar. Eu tenho uma paciente que passa por essa situação, né? Onde ela evita falar com o parceiro dela sobre determinados assuntos, e ela até fala isso, eu evito porque ele vai estourar, e aí eu prefiro não falar. Olha a situação, né? Aí vive num silêncio absoluto, cada um para um lado, ele vai para um canto, ela vai para o outro. A pessoa vai cada vez mais perdendo o seu eu, se enfraquecendo. Aí, por exemplo, se essa pessoa dá ali uma sacudida ali e tal, e fala, cara, chega para mim, eu vou embora.
É melhor a gente parar por aqui. Esse camarada volta ali para a primeira fase dele, quando ele conquistou essa pessoa, para a fase da sedução. Ele traz flor, ele chega cedo, ele faz comida, pratos maravilhosos, ele dá presente, ele leva para passear, ele reconquista. E aí a pessoa fica refém dessa situação, fica cúmplice. Cúmplice da loucura dessa pessoa que ela acredita que vai mudar. Né? Não, ele vai mudar, tal, eu posso, inclusive, ajudar ele nisso. Ai, a aguinha maravilhosa. Essa pessoa, como diz a professora, vai tolerando o intolerável. Ela se acha, né, o top da galáxia, que vai ajudar o cara a mudar, com ela vai ser diferente, só que não vai ser. Vai ser mais uma vítima. E aí, cara, narcisista vai para análise? Não, ele não vai. Quem vai é a vítima dele. E se ele for, né, se ele for, ele não faz análise. O modo do o narcisista, isso é um modo de comportamento, se relacionar. Ele é um cara carismático quando ele se relaciona com pessoas, mas esse lado dele abusivo só aparece com a vítima, em casa. Esse cara foi aquela criança que sofreu traumas dos mais terríveis. Sofreu a ponto na infância dele, né, a ponto de chegar na fase adulta, ele se achar superpotente, autossuficiente, mas não é. Né? Ele precisa de uma vítima para sugar a energia dela e se mostrar o cara. Então, quando ele tem alguém que está numa situação pior que a dele psicologicamente, né, mas que tem um pouco ali para sugar, ele vai sugar. E essa pessoa vai ficar na dependência dele. Ele não teve com quem contar na infância dele. Os pais eram omissos. Então, quando esse narcisista mostra alguma fragilidade, a pessoa que está com ele, né, a vítima, ela faz uma meia-culpa, protege ele. Ela fala, não, ele vai mudar, essa é uma fase, ele ficou nervoso, hoje em dia foi difícil no trabalho, mas ele é bom, ele é uma pessoa boa. Essa pessoa, a vítima, né, que está ali com o narcisista sendo sugado o tempo todo, ela se sente vergonha, às vezes, de contar para as amigas, para a família, o que ela está passando nessa relação. É mais fácil ela se afastar de todo mundo do que ter que explicar essa situação toda, da qual ela não consegue sair. Ela se afasta, inclusive, da terapia, da análise, que está ameaçando essa relação dela. Onde ela acredita que haverá solução. Ele é um cara, um narcisista, que ele não vai reconhecer nenhuma qualidade na parceira dele. É ruim, é desagradável, é imperfeito. É toda a projeção que ele tem sobre o outro, mas no fundo é tudo que ele é. Ele não se responsabiliza, ele acusa o outro, ele degrada o outro, ele desqualifica o outro. E a vítima, por sua vez, duvida das próprias percepções dela. Será que ele é tudo isso mesmo? Ou eu que estou deixando ele assim? Eu já ouvi paciente falar isso para mim. Então, o narcisista é uma figura que ele não sofre com a ideia de perder outra pessoa. Ele não mantém laço. Ele tem uma comunicação evasiva. Ele induz a pessoa que está com ele ao erro, ou quem trabalha com ele. Né? Ele não deixa nada para que possa se comprometer com alguma coisa por escrito. Né?
ele evita mandar e-mail, mensagens, ter uma comunicação onde ele é paradoxal, né? Por exemplo, a gente programa uma viagem, ou programa sair, tal, e no dia de sair ou fazer essa viagem, fala, eu tô com uma dor no ombro aqui, vai lá você, eu fico aqui, vai lá se divertir, tá tudo bem, eu vou no hospital, eu me viro sozinho aqui, vai lá, eu não vou conseguir não, mas você pode ir, vai se divertir, que a gente programou. A pessoa não vai, né? Fala, como é que eu vou viajar, deixar ele aqui, se tem um problema pior, e eu, pô, vou me sentir mais culpado ainda desse cara morrer aí e tal. É quase uma criança mimada, né? Uma criança talvez que gostaria de ser mimada, né? Gostaria de ter sido mimada, gostaria de ter tido atenção o tempo todo e não teve, né? Ele faz algum tipo de brincadeira com essa parceira, falando que ela dirige mal, estaciona mal o carro, ah, tem um tempero ruim, o tempero da ex-esposa é melhor, da mãe, né? Essa pessoa que está com ele vai cada vez mais sentindo para baixo, né? Vai perdendo a força. Essa minha paciente fala assim: eu não sei o que me levou a não reagir, eu não sei como eu não consigo reagir. Eu não consigo ter força para reagir mais, não consigo falar para ele as coisas. Isso foi no começo, né, da análise. Hoje ela já reconhece um pouco mais o quanto essa relação é abusiva, né? Lembra do Adão e da Eva, né? O Adão falou assim: eu comi o fruto porque ela me levou a isso. Cara de pau, você comeu porque você quis. Então o Adão é quase que o primeiro perverso narcisista da história. Nossa, agora os religiosos vão mandar me prender e me acusar de blasfêmia. Então ele é um acusador, já que a gente está falando isso, né? Degrada a imagem do outro. Ele deixa a vítima sempre nessa situação de, pô, tô desconfiada de mim mesmo. Então ele vai para a análise e tenta fazer o mesmo com o analista, né? O mesmo que ele faz com as pessoas. Ele não entra em análise, ele não vai lá para falar dele, ele já é bom. Eu tive um paciente assim: olha, eu já sou bom, eu vou fazer análise para ficar melhor ainda. Eu falei: opa, cola aí, né? Vem, vamos conversar, vamos ver o que é possível fazer para te deixar melhor, né? Mas antes você me explica o que é bom, né? Como assim você já é bom? E era um problemático assim com a namorada, com a esposa, colocou GPS no carro, filmador em casa, fuçava na internet dela, ficava caçando mensagens, era um problema, né? E queria que eu fosse também cúmplice de toda essa loucura dele. Eu não fui, tanto que ele ficou 2 meses no máximo e foi embora. Então, a vítima tem dificuldade porque ela tá colada a esse cara. Ela acreditou em tanta coisa que foi falada no começo, do cara perfeito que ia fazer ela ser feliz, que ela comprou a ideia. Ela comprou a ideia inicial. Até porque ela também, né, ela foi, ela foi uma pessoa que, quando ela foi fisgada, ela estava talvez num estado frágil emocionalmente, né? E esse cara percebeu isso, falou: opa, ó, minha presa, porque não é uma pessoa analisada, né, forte psicologicamente, que esse camarada vai ter vantagem, vai abusar, né? Ele vai conseguir ter esse tipo de relação com alguém que está enfraquecida na sua psique, né? Ele entra na mente e faz o estrago. Mas também não dá para jogar só na conta dele, né? Então a pessoa, quando perceber que é um relacionamento tóxico, né, que está sendo subjugada, que está sendo vampirizada, se é que ela percebe com tanta facilidade, ela tem que buscar ajuda. Às vezes amigos falam, né? E as vítimas, né, escolhidas são, de fato, essas pessoas que se mostram desmotivadas,
principalmente no ambiente de trabalho, numa festa, né, de amigos ali e tal, apresentam algum tipo de vulnerabilidade, elas são os principais alvos desses seres humanos. Agora, a análise nem sempre ela vai ser positiva nesse caso, né? Se é que a gente pode chamar assim, que a pessoa vai conseguir compreender e tal, vai sair, né? Isso leva tempo, isso tem um período de elaboração. Eu com essa garota aí, ela quase desistiu. Ela falou assim, olha, eu acho que eu vou parar porque a gente entrou quando eu comecei a minha análise, o trabalho tinha uns problemas no trabalho, eu já estou conseguindo me relacionar melhor, então acho que não tem mais sentido continuar, vou parar a análise. Eu falei, ah tá, e o seu relacionamento melhorou? Ela deu uma risadinha e tal, e falou, realmente não, né? E isso é o que eu tenho mais dificuldade para falar. Então, às vezes a pessoa pode parar, pode ir embora tal, mas isso também não faz com que a gente desista, né? Tem que tentar, né, trazer essa pessoa que está passando por uma situação como essa para um estado assim de realidade, de compreensão. Olha, dá para mudar as coisas, também não é assim. Vamos tentar, sei lá, vai fazendo com que o eu dela, né, se fortaleça e ela perceba o que ela está passando. Então esse é o objetivo. Não existe homem perfeito, né? Não existe o cara que vai ser o melhor homem do mundo. Pode ter um relacionamento bom, agradável e tal, mas tudo bem. Mas não tem perfeição. Essa é a ideia. Então, a pessoa também tem medo, né, do que pode acontecer se ela sair. Aí depois, como é que vai ser? Eu vou ficar sozinha, não sei o que lá. Pelo menos ele é assim, mas está presente, não sei o que lá. É fogo. Sair de uma relação como essa também deixa marcas profundas de longa duração e que tem que ser tratada antes, durante e depois numa análise, né? Então, as pessoas têm que estar cercadas de pessoas que vão dar apoio, suporte, que vão amar, que vão ser parceira, vai ter que buscar novos amigos, mudar de cidade talvez, mudar de emprego, mudar de casa, mudar de amigos, vai ter que buscar relações que não sejam abusivas, né, para não se sentir ruim. Bom, então acho que é isso, né? Espero ter colaborado, né? Espero ter colaborado com um pouco de informação a respeito de uma relação desse tipo, que leva a pessoa a escolher isso, não é matemática, como a gente falou, uns vão escolher esse caminho, outros não, né? E o que leva uma pessoa a se relacionar com uma pessoa assim também, né? Então acho que é isso, né? Ah, o que de fato pode ajudar é uma terapia, uma análise, né? Para que a gente possa se compreender melhor, né? Perfeito ninguém vai ficar, mas a gente pode se compreender melhor e fazer melhores escolhas. Esse é o objetivo de uma análise, né? Tentando ver se acho mais alguma coisa aqui. Beleza, acho que é isso, né? São várias situações, né? Acho que leu o texto do Freud. Leu o texto do Freud, está no volume 14, Narcisismo, uma introdução. Lê esse material, e se tiver dúvida, me pergunta, a gente pode conversar sobre isso. E acho que é por aí, né? Então eu agradeço, obrigado pelo programa, foi um pouquinho longo demais, mas acho que vale a pena escutar, divulgar, compartilhar, curtir, e acho que essa é a ideia. Quanto mais a gente puder trazer, né, conteúdos para que a pessoa possa pensar e elaborar a sua vida e tal, né, eu acho que vale a pena. Grande abraço para você e obrigado por escutar o programa. Valeu.